alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, turma, hoje já vou começar a nossa aula de uma maneira bem diferente do que o usual, né? Eu poderia começar a nossa aula de hoje logo de início no nosso livro didático, mas eu quis trazer essa pintura hoje, que é intitulada Abaporu. Eu tenho certeza absoluta de que todos vocês conhecem, de que todos vocês ouviram falar, e hoje nós vamos inclusive conversar sobre a pintora, que naturalmente pintou, né, esse pleonasmo, a obra Abaporu. Mas, para nós termos essa ideia inicial, eu vou ler um trecho de uma reportagem que é para nós começarmos a nossa conversa de hoje. Nós temos o seguinte, fiquem bem atentos às informações que eu vou ler, tá? É necessário ler sim, porque aí eu quero que vocês sintam comigo a mesma coisa que eu senti quando eu aprendi sobre a obra Vaporu, tá bom? Vamos lá. Em 11 de janeiro de 1928, 1928, a pintora Tarsila do Amaral acordou ansiosa. Era aniversário de seu marido, Oswald de Andrade. Nós estudamos o nome dele, estão lembrados? E ela tinha preparado uma surpresa. Que surpresa é essa? Um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros, pintado em segredo nos últimos meses. Então aqui nós já temos uma informação de que o quadro ele foi feito para o Oswald de Andrade. E aí seria então esse personagem aqui do meio, o próprio Oswald de Andrade? O que representa esse personagem? Vamos ver. Com seu jeito afobado e verborrágico, Oswald nem deixou que a artista explicasse a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela já tinha feito. É excepcional este quadro, dizia ele. É o homem plantado na terra. Veja que ele fala que é o homem plantado na terra, não é o homem plantado da terra. Se é o homem plantado na terra, que metáfora, então, ele quis passar nesse momento? Enfim. No mesmo dia, Oswald mostrou o presente para um de seus amigos, o poeta Raoul Bopp. E juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal, um homem antropófago, aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela e reinventá-la. Olha que bacana. Porque assim, nós temos o conceito de antropofagia, que é justamente o fato de devorar, né? Nós temos essa relação de devorar. O homem que come, tá? Mas vejam o seguinte, porque ele fala assim, sobre as possibilidades desse personagem que aparece. Índio canibal, homem antropófago, aquele que queria devorar a cultura para se apossar dela. Turma, vocês estão lembrados qual foi a premissa do movimento antropofágico? Se não, vou lembrar agora. Lá nas primeiras aulas da Semana de Arte Moderna, nós comentamos que o Oswald de Andrade ele teve uma influência, né? Ele queria que os artistas brasileiros eles bebessem na fonte da própria cultura, ou também poderiam beber na fonte estrangeira, mas que eles enaltecessem uma cultura que era própria nossa. Então, o fato de nós utilizarmos uma cultura brasileira e, como posso dizer, transparecer na nossa obra de arte, para ele, então, isso é a antropofagia. E o fato, então, do homem plantado na terra
nós temos essa relação. Para que vocês não fiquem muito perdidos, nós vamos evidenciar o seguinte: nós temos um escritor amazonense chamado Milton Atum. Para quem não sabe, a própria Globo fez uma produção, né, uma série inspirada no livro Dois Irmãos, que é a produção do Milton Atum. Nós temos então o seguinte: o Milton Atum, pelo fato dele ser um escritor amazonense, ele vai evidenciar uma cultura amazonense, tá? Mas não é literatura amazonense, é literatura produzida no Amazonas. São duas coisas diferentes. Mas por que eu dei o exemplo do Milton Atum? Quando você pega um livro do Milton Atum, tá? Eu sei que agora vocês estão no 9º ano, mas vocês vão ter contato com Milton Atum a partir do ensino médio, tá? Você vai observar que a narrativa dele inteira está permeada, cheia de termos regionais. E você lê do início ao fim e sabe que o local ali é um local amazônico. Ele aproveita as ações, o enredo, os personagens, todos voltados para a produção amazônica. Temos um outro nome, o próprio Ariano Suassuna, tá? Ariano Suassuna, autor de Alto da Compadecida. Ele vai trazer personagens do Nordeste, o local ali que é o sertão, tá? Inclusive a fala do caboclo nordestino, e ele vai evidenciar o quê? Uma cultura nordestina, que pertence, consequentemente, ao Brasil. Milton Atum, então, ele vai também evidenciar uma cultura amazônica que também pertence ao Brasil, tá? Então, veja, nós temos uma riqueza de produção de arte aqui em território brasileiro, mas nós ainda não conseguimos aproveitar o máximo. E aí isso é interessante a gente destacar porque é muito mais fácil para a gente enaltecer o que é de fora do que é de dentro. E aí eu acho que em algum momento da nossa aula, talvez tenha sido na aula passada, eu comentei inclusive sobre os heróis da Marvel, né? Que eu falei, nós conhecemos os heróis da Marvel, os heróis da DC, tá? De cabo a rabo. Quando estreia Os Vingadores, todo mundo para assistir. Mas Os Vingadores não é uma produção brasileira. Quando é lançado WandaVision, quando foi lançado WandaVision, todo mundo parou para assistir, né? Mas WandaVision não é uma produção brasileira. E quando então nós temos uma produção brasileira que é lançada, poucos assistem. E aí eu não vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar um exemplo que não está muito longe, né? A Netflix lançou recentemente uma série chamada Cidade Invisível, uma série fantástica, tá? Ela poderia ter sido melhor aproveitada? Claro, sem dúvida, mas uma produção estrangeira ela também pode ser bem aproveitada. E aí, enquanto nós alimentarmos as produções estrangeiras, nós não vamos ter uma produção brasileira com uma qualidade superior à produção estrangeira, porque quando a produção brasileira publica algo, nós desdenhamos. Nós falamos, eu não gosto porque é brasileiro, entendeu? Então, ou seja, nós temos o nosso próprio conceito pré-concebido de uma produção que é nossa. Cidade Invisível, então, ela está sendo muito aclamada fora do Brasil. Mas os próprios brasileiros, eles não têm esse olhar de sensibilidade para algo que é nosso. Por exemplo, a narrativa ela é toda construída no local que é o Rio de Janeiro. Poderia ser na Floresta Amazônica? Sem dúvida. Mas vamos pensar o seguinte: a produção evidencia uma cultura brasileira, que é a cultura nossa. E é isso que o movimento modernista, em especial o movimento antropofágico, que é o movimento criado pelo Oswald de Andrade, busca evidenciar. Nós temos aqui uma cultura indígena fortemente marcada, então ele diz, opa, gente, vamos dar uma pausa, nós temos uma cultura rica, e por que nós não estamos aproveitando? Tá? E quando nós temos a presença dessa figura, que é o homem que se alimenta da própria cultura, automaticamente nós temos o quê? O Abaporu. Tá? Então preste atenção no seguinte: se você é um grande fã da produção brasileira, que você inclusive tem uma certa relação muito forte com a cultura amazônica, por exemplo, se você produz material que seja uma obra de arte que tenha como tema o regionalismo, então você é uma metáfora própria do Abaporu, tá? E é justamente isso que Tarsila do Amaral resgata pra gente, tá?
Dando continuidade, então, às nossas abordagens, às nossas explicações sobre Abaporu, tá? Vocês vão observar aqui que eu estou com um cenário novo, né? O fundo branco agora, mas não tem problema. Nós vamos, então, perceber o seguinte. Lendo ainda acerca do material que eu comecei no início desta aula, nós vamos dar uma continuidade a essa abordagem, porque eu quero que vocês entendam o significado do nome Abaporu, tá bom? Nós tecemos alguns comentários há pouco, nós evidenciamos algumas características dessa obra, já descobrimos que foi uma pintura que foi feita de presente para o Oswald de Andrade, tá bom? Ele naturalmente gostou bastante e evidenciou o movimento antropofágico, tá bom? Mas vamos seguir a linha de ideia por meio do texto que eu trago para vocês. Vejamos então, tá? Ó, lembrando que a obra é datada, tá? Na verdade, não é que a obra seja datada, mas nós temos o seguinte, que em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral, ela acordou ansiosa. E aí, ressaltando que desde então, o fato dela acordar ansiosa, tá? Era aniversário do seu marido, ela tinha preparado uma surpresa, tá bom? Deu de presente a ele, aí resgate, tudo isso aí, tá? São informações que nós consideramos desde o início da nossa aula. Vejamos então. No mesmo dia, Oswald mostrou o presente para um de seus amigos, o poeta Raul Bopp. E juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal, tá? Isso já foi lido. Um homem antropófago, aquele que queria devorar a cultura para se apossar dela e reinventá-la. Até então, ok, nenhuma novidade pra gente, já que nós já comentamos sobre isso. Mas aí vem a novidade. Tarsila empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de Tupi-Guarani. Ali encontrou as palavras aba e poru, homem que come, tá? Estava batizado aquele que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu. Mas o que poderia apenas ser um presente de aniversário de uma artista para o seu marido acabou transcendendo qualquer movimento para se tornar um dos quadros mais famosos do Brasil e certamente o mais valioso. Então, se você ainda não tinha este conceito em mente, tá? Do que significava Baporu, homem que come, e do que significava o quadro feito pela Tarsila do Amaral, agora você já sabe, tá bom? Inclusive, vale evidenciar que este quadro, tá? Ele foi pintado primeiro e depois atribuído a um nome, tá? Ou melhor, depois atribuíram um nome a ele. Pronto. Você vai observar que, por meio da pintura e da conversa do Oswald com o Raul, seu amigo, é que a Tarsila do Amaral se sentiu inspirada, tá? Sentindo-se então inspirada, ela corre para o dicionário e vai ver o que tem ali de possibilidade de nome para atribuir a esta obra. Interessante pensarmos dessa forma, porque se a pintura ela foi feita previamente, sem ainda o nome sendo citado, vamos tentar pensar de uma forma parecida com a Tarsila do Amaral. Ela, então, pertencente ao movimento modernista, evidencia um personagem, tá? Com o pé grande, o braço grande, a mão grande, membros, então, com os tamanhos maiores em relação à cabeça. Mas o que isso quer dizer? Que significa que o pé vale mais que a cabeça, ou a mão vale mais que a cabeça? Além disso, a cabeça ela está sendo apoiada por um do braço, né? E está perto do sol. O sol ilumina, na é verdade? O sol clareia. Mas o que tudo isso, então, é importante? Bem, aí é algo que deve ser pesquisado por você, porque esta imagem, se nós formos olhar por uma outra forma, há vários aspectos, há várias simbologias, há várias interpretações.
A interpretação que está sendo posta aqui é uma voltada mais para o contexto histórico, de que a obra foi feita antes, tá? Foi feita antes, e logo depois, então, a Tarsila teve a inspiração do material, tá? Do nome, no caso. Isso por meio de uma conversa do Oswald com o Raul. E aí, em linhas gerais, nós temos a ideia aqui de que este homem que parece aí é o homem que come, tá? É o homem que se alimenta, é o homem que se alimenta da cultura aqui existente e evidencia a sua importância, tá? Mas nós não terminamos por aí. Nós temos ainda o seguinte, tá? Aí nós vamos abrir aspas aqui, porque nós vamos dar uma ênfase à Tarsila do Amaral, que é a sobrinha neta, tá bom? Não é a Tarsila que nós conhecemos. Agora nós vamos dar uma ênfase à fala da sobrinha neta. Sua grandeza se deu desde o início, porque naquele contexto ele acabou inspirando o movimento antropófago, escrito por Oswald, e o movimento que seria decorrente desse texto, a antropofagia, tá bom? Temos outra informação. Em seguida, o quadro acabou virando símbolo de tudo o que o modernismo queria dizer. A antropofagia, no sentido de absorver a cultura europeia, dominante da época, e transformá-la em algo nacional. Tudo isso foi sintetizado com Abaporu. Um quadro com essa história foi ganhando importância e fama, e tudo colaborou para que para ele se tornar, perdão, o quadro mais importante da arte brasileira, tá? Veja, gente, muito interessante nós termos esse contato com esta obra. Na verdade, muitos alunos ainda não conheciam e agora estão tendo a oportunidade de conhecer. Então, com essa explicação inicial sobre Abaporu, nós então abrimos a nossa aula de uma forma que eu ainda não tinha feito, evidenciando uma obra de arte. E agora nós vamos partir lá para o nosso livro didático. E aí nós vamos dar continuidade à nossa aula por meio do nosso material, tá? E eu espero que você esteja com ele em mãos. Vamos lá? Pronto, aqui estamos. Você vai colocar então na página de número 23, porque a nossa aula ela vai continuar a partir daqui. No nosso livro didático, a partir desta página específica, tá bom? Onde tem a cara do Brasil. Nós já conversamos sobre Anita Malfatti, agora é o momento da Tarsila do Amaral, tá? Se Anita Malfatti foi a precursora do modernismo, então nós não podemos esquecer da Tarsila. Ela foi a responsável pela consolidação dessa nova liberdade de pensar, de pintar, tá? Pintar barra pensar também. Pensemos o seguinte, nós conversamos sobre Anita Malfatti, que ela inovou a arte no Brasil, tá? A Tarsila, então, ela consolida, tá? Então, vejam a importância das duas. Nós temos o seguinte, a Anita Malfatti abre caminhos e a Tarsila do Amaral continua. Tanto que nós temos o comentário aqui no nosso livro. Com o caminho aberto e sem ouvir as duras críticas que Anita sofreu, Tarsila pôde desenvolver seu trabalho com mais tranquilidade. Sua marca era inserir a cara do Brasil nos quadros, como veremos a seguir, tá? Aqui nós temos uma informação sobre ela, tá? Ela nasce em 1886, morre em 1973, tá? Então, olha só, ela nasce no final do século XVIII e morre no século XX, tá? Não é todo mundo que tem essa sorte. Ela nasce no interior de São Paulo. O seu pai era um grande fazendeiro de café, tá bom? Começou a ter aulas de pintura na capital paulista, conheceu, ficou amiga da Malfatti. Eu, inclusive, já estou bem íntimo, né? Isso após a exposição de 1917. Ela passou uma temporada em Paris, tá bom? Ela aprendeu também sobre as vanguardas artísticas, enfim. Aqui tem um breve recorte da vida dela. E aí eu vou deixar para que você leia depois, com mais calma, em outro momento, tá? Ou pode ser depois da nossa aula de hoje. Em seguida, nós temos aqui apreciar. Aqui eu quero um momento específico, um momento especial para essas duas obras aqui. Nós temos a obra Tarsila do Amaral, né? Da Tarsila do Amaral, intitulada Rio de Janeiro, e Estudo Nu.
tá? Lembrando que as mulheres não podiam desenhar o corpo humano, porque o corpo humano, para isso, as pessoas, elas precisariam ficar, o quê? Sem roupa, tá? E era um tabu à época. A Anitta, então, quebra este tabu. Então, aqui em relação à obra Rio de Janeiro, nós temos o seguinte: uma influência cubista. Pode perceber, ó, as formas geométricas aqui, 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 até pelas folhas nós temos formas geométricas, inclusive pelo material aqui que é a grama. Ó, veja, daqui até aqui nós temos uma ponta e daqui até aqui nós temos outra. Aqui em um formato meio circular, mas ainda é um formato geométrico. E veja aqui, ó, sempre vai ter formato geométrico, tá? Nesse caso aqui. Então, nós temos uma grande influência cubista aqui. Ela retrata, então, uma paisagem do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Tá? Então, para quem foi ao Rio de Janeiro, deve ter aí um certo conhecimento acerca dessa paisagem, deve ter percebido, na verdade, algo familiar. Tá? E em seguida nós temos aqui o do nu, tá? Ó, veja que aqui também nós temos uma influência cubista, tanto, ó, veja por tudo, pelo quadro que segue atrás, pelo formato do corpo da mulher, pelos objetos dispostos aqui na parte de trás da mulher, tá bom? Pela vegetação. Todo o quadro ele tem influência cubista. Vamos ver o comentário. Esse estudo do corpo humano foi produzido na França, quando o artista se debruçava sobre as técnicas cubistas. Observe a presença de diversas formas geométricas. Olha, eu comentei com vocês as diversas formas: círculo, triângulo, losango, quadrado, retângulo e de linhas que cortam a tela. Tá? Ó, aqui nós temos uma linha. Aqui, inclusive, é uma outra linha, né? Pela própria expressão do corpo, é uma outra linha também. Inclusive, esta linha corta a tela. Tá? Vejamos o que mais nós temos aqui. Essa atividade aqui eu quero que vocês realizem, viu? Mas antes dessa atividade, deixa eu só comentar essas duas telas. Aqui nós temos o mamoeiro e aqui a cuca. Vamos ver primeiro o mamoeiro, tá? Veja que nós temos as linhas mais duras, a influência cubista ainda continua aqui, com um grande peso, tá? Aqui nós vamos observar, inclusive, formas mais arredondadas, ó, pelas árvores, ó, pode perceber, pelos frutos das árvores, pelo monte lá atrás, né, pelo vale, pelo formato do rosto das crianças, da cabeça, na verdade, das crianças, até o formato da ponte, um formato um pouco circular, a parte do relevo também, né, da parte da terra. Então, nós temos aqui as formas bem mais arredondadas do que em relação às outras duas que eu mostrei há pouco. Tá? Então, as figuras dessa cena, segundo o nosso material, é uma cidade do interior, tá bom? Elas aparecem chapadas. O que isso significa? Sem sombra ou ilusão de profundidade. A tela é cheia de cores, tá bom? Nós temos, inclusive, as cores que são chamadas de caipiras, porque a Tarsila, ela gostava tanto quando criança, do azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde constante, tudo em gradações mais ou menos, conforme a mistura do branco, né? Então, observe todas essas características. Em seguida, em relação à Cuca, nós vamos ter o seguinte: é o primeiro quadro de uma série em que o artista deixa de lado a preocupação de reproduzir a realidade e registra na tela personagens que povoavam as histórias de sua infância. Só que essa Cuca, ela tá bem diferente, né? A Cuca, a Cuca que vocês devem conhecer, ela provavelmente tem formato de jacaré, né? Que aí é um resquício da série da Rede Globo. Ou a Cuca do seriado recente, Cidade Invisível. Observe então o quanto essa cuca está diferente, tá? E aqui nós temos o seguinte: é um bicho esquisito, no mato com um sapo, um tatu e outro bicho inventado, disse a artista em carta à sua filha Dulce. Então vejam, ela brinca com formas, ela brinca com cores. Em nenhum quadro da Tarsila do Amaral nós vamos ter aí representações
tristes, tá? Em nenhum quadro. Pode observar isso. Ela não vai evidenciar nada triste. Sempre bem colorido, sempre buscando uma referência em alguma vanguarda europeia, tá bom? E alguma influência ela vai beber na fonte. Então veja o quanto ela foi criativa, tá bom? E significou bastante para o movimento que à época tinha o ideal de abordar, evidenciar o moderno, o novo, tá bom? E aí nós vamos para as atividades. Vejamos. 1. Observe as duas telas a seguir, ambas de Tarsila do Amaral. Tá? Inclusive, a primeira eu comentei hoje, né? Eu levei, se não estou enganado, uns 10 minutos comentando sobre a Vaporub. Também apresentadas em versão ampliada no material de apoio, lá no final, bem lá atrás do material, tá? Faça uma descrição em detalhes do que você está vendo. Procure ser objetivo, detendo-se no que você vê e não no que você acha que a obra significa. Como assim, professor? Ó, vamos olhar aqui primeiro a Vaporub. Você vai colocar. Observa-se a imagem de um sol, de uma vegetação, de um ser humano em formato contraditório, isto é, o pé desproporcional ao corpo, a mão e o braço desproporcional ao outro braço ou em relação ao corpo, o tamanho da cabeça diferente. Este ser aqui, ele se encontra sentado, o fundo é azul, tá? É isso que você vai fazer. Você vai perceber aqui, evidenciar, vou colocar como evidenciar o que você vê e não no que você acha que a obra significa. São duas coisas diferentes, tá? Então eu não quero que você coloque. Ah, a obra representa um homem que consequentemente apresenta que tem um nome do tupi, homem que come, representa um movimento antropofágico. Não quero isso, tá? Por que eu não quero isso? Porque para chegar à parte em que nós vamos ver o que a obra significa, você precisa primeiro observar o nível superficial da tela, tá? O que você vê no primeiro nível, que é justamente o que está sendo, o que está a parte exterior do quadro. É a primeira impressão. O que está entre linhas, você vai ver em um momento posterior. Tudo que for quadro, gente, levem isso para a vida inteira. Tudo que for quadro, obra de arte, pintura, olhem o primeiro nível da pintura, tá? O que você enxerga? Uma pessoa, uma paisagem, uma, um animal, tá? É o primeiro nível interpretativo de uma imagem, em especial a pintura. Depois você recorre a outros elementos, tá? Então, um nível vai sendo aprofundado à medida que um professor ele leva para a sala de aula as considerações. Então, leve em consideração a isso, tá? O que você vê e não o que você acha. Da mesma forma que em relação à Negra, que é a segunda obra de arte que aparece aqui, tá? Depois nós temos a página 25. Depois nós temos aqui a segunda pergunta, tá? Não precisa fazer a segunda. Temos a terceira é importante que você dê uma atenção especial, tá bom? Temos um outro comentário aqui que eu vou deixar que vocês leiam depois, tá bom? Depois, nós temos uns comentários sobre a Vaporub e essa atividade que não precisa fazer, ok? E aí, em seguida, nós temos esta parte que diz respeito à hora de estudo. Professor, posso fazer essa parte aqui, responder essa questão, tá? Essas perguntas, na verdade? Pode, mas próxima aula eu vou retornar a ela, tá? Porque aí na próxima aula eu vou comentar direitinho, dizer a importância dela, evidenciar alguns elementos dessas perguntas, ok? É importante que eu faça isso. Turma, nossa aula, então, ela vai ser concluída aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado, tanto quanto eu, sobre a Tarsila do Amaral. Com a aula de hoje, nós praticamente finalizamos o nosso material, mas isso não significa que na próxima aula não vamos ter mais aula, tá? Nós vamos ter aula, só que eu vou começar a fazer as recapitulações do conteúdo para avaliações de vocês, para que vocês possam estar craques para as avaliações, tá bom?
Finalizo por aqui então. Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e bons estudos. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.